Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11 e versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Versículo 12, né? Aí já é o 13. Versículo 13, para a gente dar continuidade no 12, por favor. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa manhã, Pai. E nós te pedimos que o Senhor encontre em nós um coração com sede de ouvir a Tua palavra, com fome de Ti, Pai. Nós queremos, Senhor, orar nessa manhã, te agradecendo também pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos como igreja nesse lugar. O Teu Espírito está aqui. Jesus, eu sei que o Senhor está aqui, porque nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Nós estamos aqui reunidos para Te louvar, para Te adorar. Recebe, Senhor, o nosso coração, recebe, Senhor, a nossa entrega, recebe, Senhor, agora também a nossa mente. Nós colocamos a nossa mente, Senhor, totalmente submetida ao Teu Espírito, para que a Tua palavra possa ministrar os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque eu sei, Senhor, que o Senhor tem uma obra que o Senhor fará, Senhor, através das nossas vidas, através dessa palavra. Aqueles que estão nos assistindo, que também possam, Senhor, receber, Senhor, a sua porção, aonde estiverem. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pela vida do pastor Beto, que está, Senhor, doente, aguardando, Senhor, a recuperação. Nós profetizamos, Senhor, saúde, em nome de Jesus. Regenera, Senhor, todo o seu sistema respiratório, que ele volte, Senhor, em nome de Jesus, à plenitude da sua saúde. Nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos porque Tu és o Deus dessa plenitude, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus, Senhor, do renovo, Tu és o Deus, Senhor, que faz nova todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Amém? Amados, esse texto ele fala a respeito de Salomão, quando ele escreve, o pregador ele escreve, a respeito da importância que nós precisamos estudar no nosso interior. O que Deus colocou dentro de nós. Deus, Ele colocou em nós um anseio pela eternidade. Independente se é uma pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho, independente se é uma pessoa que nasceu no meio da selva amazônica, independente se é um filho de pastor. Eu falo para vocês com liberdade, sou filho de pastor. Só que nós todos precisamos ter um encontro verdadeiro com Ele. Nós todos precisamos ser despertados pelo Senhor nas nossas vidas. Só que a Bíblia diz que Ele colocou no homem um anseio pela eternidade. E é por isso que muitas pessoas elas vivem problemas que elas tentam cobrir de outras formas, mas que são, na verdade, nada mais do que um vazio existencial. A saúde mental, ela tem cada vez mais sido um tema presente nas nossas conversas. Nós, inclusive, estamos pregando muitas vezes sobre isso, porque as emoções, em muitos momentos, elas foram até mesmo demonizadas.
É como se uma pessoa estivesse passando por um problema emocional, como uma depressão, uma tristeza. É como se fosse demônio. E às vezes, as pessoas elas não entendem, porque a Bíblia fala de uma série de enfermidades, sim, que são demoníacas. Mas nem todas as pessoas que estão enfermas estão com espírito de enfermidade. Às vezes a pessoa só está enferma, ela vai passar e ela não tem nela um espírito de enfermidade. A Bíblia fala de uma mulher que estava encurvada e Jesus denunciou que havia nela um espírito de enfermidade. Agora o que eu quero dizer para você é que são duas coisas distintas. As pessoas elas estão começando a viver uma crise de sentido, um vazio existencial. São questões que afetam os nossos adolescentes, são questões que afetam os nossos jovens, são questões que afetam os nossos idosos, são questões que afetam a humanidade. O Setembro Amarelo, ele se originou numa história de um rapaz que ele tinha aparentemente uma vida muito normal. Ele tinha acho que era um Mustang, se eu não me engano, um carro amarelo bonito que ele reformou, e ele era uma pessoa muito de bem com a vida. Só que de repente, ele estava passando por problemas emocionais em silêncio, e esses problemas emocionais que ele estava passando em silêncio, ninguém conseguia imaginar aquele rapaz que estava feliz passeando no seu super carro amarelo. De repente ele teve um problema um dia que ele não conseguiu suportar e ele tirou a própria vida. E quando ele tirou a própria vida, as pessoas foram naquele velório, naquele enterro dele, com fitas amarelas, com roupas amarelas, em homenagem àquele que era conhecido como aquele cara alegre do carro amarelo. E uma coisa tão simples se transformou isso no Setembro Amarelo que nós conhecemos hoje. E é tão interessante porque às vezes a gente ignora e silencia as nossas emoções, principalmente por causa das nossas crenças religiosas. Por causa das nossas crenças religiosas, nós achamos que nós não podemos sentir algumas coisas. Por causa das nossas crenças religiosas, nós não conseguimos compreender as nossas emoções, que elas têm uma série de razões. Elas podem ser desde a ordem hormonal, questões relacionadas à alimentação, questões relacionadas ao meio em que você está, uma série de situações. Mas o que é incrível é que o vazio existencial, por alguns filósofos, é um espaço que se torna evidente quando tudo o que é finito, ele se esgota. O vazio existencial é um espaço que aparece quando tudo o que pode acabar e que é finito se esgota. Ou seja, por isso que as pessoas elas ficam a vida inteira correndo atrás de bens materiais. Por isso que as pessoas ficam a vida inteira correndo atrás de um relacionamento perfeito. As pessoas elas ficam sempre correndo atrás de uma coisa com a expectativa de que é isso que falta para elas. Aí quando elas conseguem comprar a sua casa, elas pensam que falta agora é uma casa para as férias. Quando ela consegue a casa para as férias, ela vê que ela não consegue ter uma família que consiga frequentar aquela casa com alegria. E ela coloca a expectativa no marido ou na esposa que ele vai trazer essa felicidade. Só que eu quero falar uma palavra de Deus para a tua vida. A grande verdade espiritual é que nós precisamos entender que quando nós nos deparamos com esse vazio, nós começamos a ter questionamentos sobre até mesmo o propósito da nossa vida. E eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. O Senhor, Ele tem tudo o que você precisa ser preenchido no teu interior. O anseio pela eternidade é exatamente essa sede que o Senhor colocou em você, para que você encontre aquilo que é perfeito. Diga assim: eu preciso mais da presença do Senhor.
As nossas reuniões por muitos anos ficaram cheias de pessoas buscando por coisas. As nossas reuniões por muitos anos ficaram cheias de pessoas que vinham em cultos temáticos da perfeição da vida. O culto do casamento perfeito, o culto da família alegre, o culto do carro novo, o culto do melhor ano da tua vida. E nós não cultuávamos mais a Deus, nós cultuávamos o melhor ano da vida. Nós cultuávamos o carro que aquele culto podia dar. Nós cultuávamos a família perfeita que nós queríamos ter. E a grande verdade espiritual é que a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 2, que a terra, ela era sem forma e vazia. Então, toda vez que nós falamos desse vazio, é como se algo pudesse ser visto como um espaço que aguarda ser preenchido por algo. E o Senhor, quando Ele olha para a terra sem forma e vazia, Ele começa a planejar um preenchimento perfeito. Ele começa a organizar as coisas, porque se ela era sem forma, se ela era vazia, é tão interessante porque o Senhor, quando faz o Éden, a Bíblia diz que o Senhor coloca um jardim no Éden. E todas as vezes que você vê um jardim, eu lembro, até eu já ministrei a respeito disso aqui. Quem conhece aqui o Jardim Botânico em Curitiba? Você chega no Jardim Botânico em Curitiba, o alinhamento daqueles canteiros, né? Daquele jardim, aquela formação geométrica, e você olha, é tudo tão perfeito, é tudo tão bonito, e eles têm as estações, eles pegam as flores e as plantas que ficam muito coloridas. Aquele jardim é algo perfeito, porque o jardim ele traz uma conotação de um lugar de ordem, um lugar organizado. Deus estabeleceu a ordem dele naquele lugar. O orvalho fazia com que todas as coisas começassem a ter o ciclo de vida da vegetação, das coisas que estavam ali semeadas e plantadas. O que o Senhor estava mostrando para isso? Quando o Senhor fez o homem no 6º dia, o Senhor fez o homem e colocou o homem num jardim que já funcionava. Quando Deus criou a humanidade, Deus não criou a humanidade para procurar alguma coisa que faltava, porque tudo que precisava já existia. Tudo que precisava já existia. Quando o Senhor estava no 1º dia, o Senhor viu que era bom, e o Senhor foi para o 2º dia, viu que era bom, foi para o 3º dia, viu que era bom, mas ainda faltava o 4º, ainda faltava o 5º. Agora, quando chega no 6º dia, o Senhor, Ele olha e coloca o homem em algo que já tem a plenitude, a presença de Deus. O que eu quero falar para você é que nós precisamos entender exatamente o que é esse vazio existencial. Muitas vezes a nossa cultura foi uma cultura egoísta, e a palavra do Senhor nos mostra que Adão, até falei sobre isso aqui na sexta-feira, Adão e Eva, quando pecaram, eles trocaram ideia com a serpente. E quando eles trocaram ideia com a serpente disse: olha, se vocês comerem desse fruto, certamente vocês não morrerão, mas vocês serão como Deus. Ali nasceu a idolatria. Ali foi a origem da idolatria, quando o homem desejou ser como Deus. Quando o homem ele se olha e ele pensa: opa, mas será que eu posso ser como Deus? Foi a primeira vez que alguma coisa ocupou o espaço de Deus. Então, esse sentimento maligno, esse sentimento demoníaco coloca no homem um vazio existencial após a queda. Coloca no homem um vazio existencial, porque o homem, inclusive, quando Deus fala: cadê você, Adão? Onde estás? E Adão estava lá, o Senhor não estava com dúvida do local, da localização dele. O Senhor é onipresente, o Senhor sabe de todas as coisas.
Ele pode todas as coisas. Ele não estava em dúvida onde Adão não poderia se esconder de Deus. Mas a pergunta que o Senhor estava fazendo: aonde você se colocou? Aonde você se colocou? Você se colocou num lugar que não era para você. E a palavra do Senhor diz que o homem, ele expressa o primeiro sentimento humano expressado na Bíblia, que foi medo. E esse sentimento após a queda: Senhor, eu tive medo. A palavra do Senhor diz que o perfeito amor, ele lança fora todo. Adão, ele começou a não se sentir mais amado, porque a Bíblia diz que o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus, mas ele era amado pelo Senhor. Ali ele começa a se assustar com o que ele sentia. Ali ele começa a se assustar com um sentimento que ele ainda não havia aprendido a lidar. Ele começa a receber, assim como nós recebemos no batismo do novo nascimento, uma nova maneira de pensar, a mente de Cristo, pensamentos do Senhor nas nossas vidas. Imagine o contrário. Alguém, ele passa pelo pecado e da noite para o dia ele começa a ter pensamentos que ele nunca teve antes, que são pensamentos ruins. Ele começa a sentir coisas que ele nunca sentiu antes e que ele começa a ficar com medo. Ele olha para sua própria esposa e ele se sente envergonhado diante dela. Ele começa a ter sentimentos estranhos. E sabe o que acontece? Esse vazio existencial, ele é causado por um excesso de amor próprio. Mas como assim? Nós temos que ter amor próprio. Mas ele pensou apenas nele. Se você... Blaise Pascal, um grande filósofo, ele fala que o amor próprio, ele usa até uma referência de algo para parecer até mesmo algo bíblico, mas eu quero trazer para você que o amor próprio é a raiz de todos os males. Porque ele pode levar a um vazio infinito. Quando o amor, ele é direcionado apenas para nós mesmos. Quando o amor é direcionado apenas para nós ficarmos satisfeitos, nós nos tornamos pessoas incompletas. Nós nos tornamos pessoas em constante insatisfação. Porque a palavra do Senhor nos ensina, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, se quiserem colocar aqui, Deuteronômio 6, 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua vontade, de todos os teus sonhos, de todos os teus desejos. Agora, quando eu amo a mim em detrimento ao outro, quando eu amo um amor próprio excessivo, uma busca incessante por felicidade, uma busca incessante por prazer, essa corrida maluca, essa corrida dos ratos, aonde a pessoa fica a vida inteira correndo atrás de uma vida perfeita, e é uma eterna ilusão. Eu quero falar uma palavra de Deus para a tua vida. Nós, como servos de Deus, temos que cuidar com alguns tipos de evangelho que nós temos ouvido, porque o espírito do engano já está sobre a face da terra. E esse espírito do engano, e é uma das características que aconteceria nos últimos dias, e a palavra do Senhor diz que enganaria muitos. E tem muitas pessoas que imaginam que serão enganadas por algum tipo de sentimento anticristão. Mas muitas pessoas serão enganadas imaginando que estão fazendo algo por Cristo, mas estão fazendo por elas mesmas. Elas estão imaginando que estão fazendo algo fundamentado muitas vezes em textos bíblicos, mas que defendem apenas os interesses de um amor próprio excessivo, de uma felicidade que ela é totalmente... que não consegue ser suprida nunca.
Uma vida que ela só busca posses, conquistas. Schopenhauer, ele afirma que tão logo realizamos uma vontade, surgirá outra. Tão logo nós realizamos uma vontade, vai surgir outra vontade. Tanto que Caim, quando ele peca, e o Senhor chama a atenção de Caim, e o Senhor diz para eles: Caim, o teu sentimento era contra ti. Cumpre você dominar o que você sente. E eu quero falar uma palavra de Deus para a tua vida. Se você às vezes pensa que uma pessoa, quando está passando por uma crise existencial, essa pessoa ela precisa de mais felicidade. Essa pessoa às vezes ela precisa de algo para tornar ela mais feliz. Ela precisa ser amada, sim. E o amor de Deus pode ser expressado pelo irmão que está do nosso lado. Se você tem um filho que está passando por um processo de depressão, abrace-o, ame-o. Mas não tente curá-lo dando coisas. Não tente curá-lo realizando apenas as suas vontades. Eu não estou dizendo que você não possa ser compreensível com as vontades de alguém. Mas o que eu quero falar, uma palavra de Deus para a tua vida. Muitas vezes o que nós precisamos é de arrependimento. Pastor, mas isso é muito forte. Uma pessoa que está passando por um processo de tristeza e de depressão, se ela tiver um encontro verdadeiro com o Senhor, às vezes nesses dias difíceis, pode ser que o Senhor leve a ela até mesmo a um arrependimento. O arrependimento de achar. Lembra de um homem, um profeta chamado Elias. Um profeta chamado Elias que ele desejou a morte. Ele pensou que estava abandonado. Até que o Senhor teve que chamar a atenção dele e dizer assim: ei, você não é o último. Você pensa que você está abandonado, que ninguém quer você. Aí você quer que venha um anjo de repente e diga para você: ah não, você é especial mesmo. Puxa, até me esqueci de colocar você aqui num cargo melhor no mundo espiritual. O Senhor disse assim: ei, tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Na tua mente, Elias, você pensa que você é um injustiçado, porque você é o único fiel. Você é o único fiel, você pensa que as coisas aconteceram, somente você que foi a pessoa correta, que você sofre todas. Ei, cuidado. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência pessoal, que nós lembramos ontem. Em 2015, se eu não me engano, vai fazer 10 anos, nós estávamos pastoreando uma igreja em Curitiba, 2016. E de repente nós estávamos em um cuidado de não somente daquela igreja, mas nós estávamos cuidando de várias outras igrejas, porque era uma igreja de superintendência que cuidava, além da igreja local, uma região com outras igrejas. E eu lembro que nós estávamos trabalhando bastante, trabalhando muito. E às vezes a gente se confunde porque acha que quando a gente está trabalhando bastante para Deus, está tudo certo. A gente está tudo ok. Está tudo bem. Aí o nosso filho era pequenininho, ele tinha meses ainda, não tinha nem completado 1 ano. E eu lembro que eu conversava com a minha esposa e ela não estava bem. A pastora Aldra, que ministrou oferta aqui agora. E eu dizia para ela: mas amor, está tudo bem. E ela disse assim: pois é, mas não sei. Até que num dia nós fomos um médico. E nós fomos um médico japonês. Eles têm um hospital em Curitiba da família. Uma família muito renomada. E é interessante porque eles fazem parte de uma igreja cristã japonesa em Curitiba. E foi muito bom aquele médico, a gente conversar com ele. Nunca mais o encontrei.
mas ele foi um grande homem de Deus. Deus usou ele. E ele disse assim: pastor, eu não tenho dúvida do que vocês estão fazendo, é uma grande bênção. Mas a sua mulher, ela está passando por um problema emocional. E vocês vão ter que começar a fazer algumas alterações. E ele começou a fazer uma recomendação em relação à iluminação da casa, alterar os tipos de lâmpadas que nós tínhamos, algumas coisas que ele foi identificando que poderiam interferir. Ela tinha também uma carência de vitamina D. E Curitiba, quem mora em Curitiba ou já morou em Curitiba sabe que o sol às vezes ele passa longe de lá em alguns dias. A gente chega perto do meio-dia e a gente pergunta se já amanheceu. Brincadeira. E é tão interessante porque naquele dia eu comecei a ver que nós falávamos tanto sobre saúde no espírito na igreja. Nós falávamos tanto a respeito de uma vida espiritual cheia da força do Senhor. Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. E aí eu sempre ouvia, e a gente ouve ainda esse tipo de discurso. A gente ouve um tipo de discurso que as pessoas elas falam de um jeito que parece assim que tristeza é uma coisa que não me pega. É como se fosse, tem gente que não pode, todo mundo pega gripe, menos eu. Você já viu que tem gente que é assim? Às vezes ele está gripado, mas ele não mostra para ninguém também, né? O que eu quero falar para você é que calma, pregar com a mulher no banco da frente dá nisso, irmãos. Nós começamos a olhar e começamos a identificar algumas características. E de repente ela foi orar e ela disse assim: o que eu preciso? Eu tenho cuidado das pessoas da igreja. Nós íamos todas as tardes, nós ficávamos à tarde sempre na igreja, que ela ficava em casa pela manhã com o nosso filhinho. E ele ia para lá e ficava com a gente no escritório. E de repente ela disse assim: eu vou fazer o seguinte. Falou comigo. Tem um hospital aqui perto da igreja. O Hospital Evangélico de Curitiba, no bairro Batel. A igreja era bem próxima. Dava para ir a pé. Eu vou pegar o meu filhinho, o nosso bebê, e vou colocar no carrinho. E não vou nem de carro, eu vou a pé. Caminhando. E eu vou começar a orar por todas as pessoas naquele hospital. Ali, que estiverem ali fora, os familiares das pessoas. E eu olhei para ela e disse assim: ai, amor, que bênção. Coisa boa, convide as pessoas. E ela disse assim: se ninguém for comigo, não tem problema, eu vou sozinha. E algumas pessoas começaram a acompanhar ela da igreja. E ela voltava cada vez mais curada. Ela voltava cada vez mais curada porque ela começou a ver que existiam pessoas que estavam ali precisando apenas de uma oração. Que elas estavam precisando de uma experiência com Jesus e que tinham situações extremamente difíceis. Pessoas que vinham do interior do estado e ficavam ali aguardando para serem atendidas. Numa sociedade contemporânea que promove a ideia de que a felicidade ela precisa ser alcançada através de alguma coisa que alguém faça por você, que alguma coisa que você conquiste, alguma posse que você tenha. Só que, de repente, esse ciclo interminável de insatisfação se interrompe exatamente quando você entende que é você que tem algo para entregar para alguém. E quando você entende que é você que tem algo para entregar para alguém, porque tudo o que você precisa, você já tem. Você começa a colocar os teus sentimentos no lugar certo. Você começa a colocar o sentimento que era contra mim, cumpre a mim mesmo dominá-lo. Mas isso não acontece de uma forma
natural, como se alguém fosse mais inteligente que o outro que começasse a fazer isso. Mas é quando nós começamos a exercer uma autoridade existencial de voltar ao nosso ponto de origem, lá na criação. A satisfação de nós sermos filhos de Deus. A satisfação de nós sermos criados pelo Senhor. E a de gratidão de que tudo que nós precisamos, nós já temos. Eu quero falar uma palavra de Deus para a tua vida. O casamento que você precisa, perfeito, ele já existe. Mas o que precisa então? Porque aquele traste, eu quero dizer para você, sabe o que precisa? É você ser uma pessoa plena e completa, para você abençoar o traste. Muda tudo, irmão. Muda tudo, porque não depende do outro. Quando eu entendo que não depende do outro, eu não caso para ser feliz, porque eu já tenho tudo que eu preciso, mas eu caso para transbordar com outra pessoa aquilo que eu já tenho na minha vida. Muda tudo. Muda tudo. Ainda que eu sofra qualquer tipo de dano, eu posso me proteger. Mas não há um buraco na minha alma desejando ser suprido pela vontade de alguém ou pela disposição de alguém. Não há um buraco na minha alma desejando ser suprido por coisas, por pessoas, por líderes, por pastores. A minha vida, ela precisa ser pautada naquilo que o Senhor estabeleceu. O amor e a conexão com o próximo são essenciais. Porque quando eu retorno para Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz, eu me arrependo dos pecados, eu volto à origem. Eu me reconheço quem eu sou quando eu encontro com o Pai. Eu me reconheço quem eu sou quando eu tenho um encontro verdadeiro com meu Pai. Eu descubro de quem eu fui feito, a imagem e semelhança de quem eu fui feito. Muda a minha maneira de pensar, muda a minha maneira de caminhar. Só que agora o Pai vai dizer uma coisa para você. Agora você descobriu quem você é. Eu vou contar um segredo para você. Depois que você descobriu a identidade, você vai começar a crescer. E você vai descobrir quem é o Pai agora. O jeito que o Pai pensa. Através do seu relacionamento com o próximo. Uma coisa é você me conhecer e saber quem você é. Agora, no relacionamento com o irmão, você vai descobrir quem eu sou. Você vai servir ao outro. Você vai tocar no outro. Você vai amar ao próximo como você se ama a si mesmo. Você vai começar a ter uma vida diferente ao que Jesus nos ensina em João 15. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando eu me sinto amado, eu posso amar. Quando eu estou suprido pelo amor, eu posso tocar em alguém em amor. Não tente produzir um amor humano. Não tente produzir um amor que você tenta fazer as coisas para fazer alguém sentir bem. Desculpe, com todo o teu amor que você possa ter, se ele é humano, por mais especial que seja o teu sentimento, é uma simulação do amor verdadeiro. Agora, quando você tem uma experiência e um batismo de amor, porque você teve um encontro verdadeiro com um Pai, aquilo que você oferece para alguém, não é o que você tenta produzir na tua alma. Você já viu que tem gente que tenta ser querida, mas no fundo ela está tentando se esforçar, porque ela está com vontade de matar alguém? Quem já viu isso? Eu não vou nem perguntar quem já sentiu isso. Estou tentando ser mais... Aquelas pessoas que dizem para todo mundo: irmão, vai lá em casa. E quando o irmão disse assim: eu estou indo lá amanhã. Assim, eu não queria que você fosse, na verdade. É porque às vezes a gente tenta produzir um sentimento. Opa, não estou dizendo que é isso que acontece com você. Calma, está tudo bem. Mas a gente tenta produzir algo porque nós queremos ser aceitos. Às vezes é um vazio dentro de nós isso. Nós temos medo de decepcionar as pessoas. Nós temos medo da opinião das pessoas a nosso respeito. Nós queremos amar todo mundo porque no fundo nós que queremos ser amados.
Nós queremos ser aceitos. E esse é um buraco. Um buraco que nos leva a vazios intermináveis. Esse é um buraco que destrói a nossa relação com Deus. Então como é que eu lido com isso, pastor? Para lidar com esse vazio existencial é fundamental você buscar a presença de Deus. Diga assim: eu preciso buscar mais o Senhor na minha vida. Esse vazio, ele pode ser exatamente o ponto de virada na tua vida. Esse vazio pode ser o ponto de virada na tua vida. Até mesmo um pastor, ele pode estar pastoreando como uma atividade laboral apenas, uma atividade de trabalho. Mas quando ele precisa ir lá no hospital e orar pelas pessoas que nem moram na cidade dele, que possivelmente nunca entrarão na igreja que ele é pastor, mas ele tem que ser um pastor na vida delas. Quando ele tem que ir lá orar por uma pessoa que possivelmente nunca vai dar dízimo na igreja dele, sabe o que acontece? A gente acha que é essa pessoa que está sendo curada, mas é o pastor que está sendo curado. E eu quero falar essa verdade para você, que o Senhor está nos trazendo nesse dia de vida abundante. O Espírito Santo nos convida a entrar em um relacionamento profundo com Ele. E esse relacionamento profundo com Ele preencherá todos os vazios da nossa vida. Um recado aos pais que se sentem responsáveis pelos filhos a ponto de achar que você tem algo humanamente a oferecer. Você tem responsabilidades, mas essa responsabilidade não quer dizer que você tenha algo na sua alma para entregar para o seu filho. Você quer ser um pai abençoado, você quer ser um pai... Quantas vezes nós pais, eu falo isso com muita autoridade, irmão, porque eu já senti isso muitas vezes. Eu já fiquei em crise pensando, será que eu estou fazendo certo? Tinha dias que meu filho ficava triste comigo, e eu pensava, tá certo, porque tem que dar limites, não pode. Mas aí depois ele ficava outro dia triste comigo, eu pensava, mas eu acho que ele já está ficando triste demais. Não é assim que o pai pensa, a mãe pensa? Eu acho que agora já passei do limite. Eu acho que agora eu já fiquei duro demais, eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado. A Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Eu estou corrigindo porque eu amo, eu estou corrigindo porque eu já estou com raiva também. Eu já estou com uma mistura de coisa dentro de mim, eu já não sei se esse é só porque eu amo, ou se é só porque eu estou com a fim de descontar um pouco a minha ira, porque eu não aguento mais essa pressão de ter que ter a solução para todas as coisas. Sabe por que é isso? Porque nós estamos tentando encontrar na nossa própria carne algo que nós não fomos criados para oferecer por nós mesmos. Essa é a característica do Adão caído, a mentalidade caída. É uma mentalidade que decidiu viver sem Deus, como se fosse Deus. A mentalidade caída, ela decidiu viver por conta própria. A mentalidade caída, ela tenta suprir as coisas que existem na vida pela sua capacidade humana e pessoal. E tem muito crente batizado. Tem muita gente que tem Bíblia em casa, mas ainda a mente não foi transformada. Ainda não houve um verdadeiro nascimento. E eu quero falar uma palavra de Deus para a tua vida. Sai desse lugar, desse vazio, porque ainda existe um caminho que o Senhor tem reservado para você em nome de Jesus. Se derrame na presença do Senhor. Fundamental essa presença do Senhor que te completa, que te dá sentido. O apóstolo Paulo, quando ele escreve uma carta, na carta aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 17, Efésios 3, 17 até o 19. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Não tente fazer isso pelo teu entendimento, não vai dar. Para que sejais tomados de toda a plenitude
plenitude de Deus. Irmãos, se você quer viver verdadeiramente essa característica, que habite, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que arraigados, enraizados e fundados em amor. É como se uma planta, ela só pode ser alimentada por aquilo que ela está enraizada. Agora, se você está enraizado nos teus próprios afetos humanos, se você está enraizado na sua maneira de ser, o jovem rico tentou fazer isso. O jovem rico, ele disse, mas eu pratico todas as coisas da lei, mas o Senhor estava querendo mostrar para ele, você está tentando fazer o que é certo, mas você está tentando fazer fundamentado da maneira errada, você está tentando fazer isso fundamentado em você. Quando você faz isso fundamentado em você, não tem valor algum. Porque do homem é desprovido essa capacidade de amar como Deus ama, pela sua própria natureza humana. Agora, quando eu estou na natureza de Cristo em mim, quando eu tenho a natureza de Cristo na minha vida, muda todas as coisas, porque eu entrego aquilo que eu recebo. Por isso que João 15 fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. E eu quero falar uma palavra de Deus, a seiva do Espírito Santo de Deus, que ela possa, em nome de Jesus, começar a se mover dentro de você e comece a nutrir você. Comece a nutrir você. Você vai sair daqui hoje nutrido. A minha esposa, o médico disse assim, olha, pastor, eu acho que ela vai precisar tomar medicamentos. E naquele dia ela não precisou tomar medicamentos, mas nós saímos dali plenos de que nós teríamos algumas mudanças que nós faríamos na nossa vida. Porque, de fato, nós estamos tentando entregar para as pessoas coisas da nossa própria natureza humana. E nós estamos tentando fazer tudo perfeito. Parecemos o jovem rico. Era tudo perfeito, pastor. E as pessoas se sentiam abençoadas por nós. E as pessoas se sentiam, meu Deus, que coisa boa, pastores. Ai, quão amado. De repente, na segunda-feira, eu indo com a minha esposa no médico para ver o que estava acontecendo com ela. É porque eu estava tentando entregar algo que eu não fui projetado por Deus para entregar de mim mesmo. Eu quero falar isso para você porque uma coisa é fato: a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo é inalcançável ao ser humano. Eu quero falar para você que está passando por luta no teu casamento. Às vezes você tem se cobrado porque você sabe que você tem que ser um marido melhor. Aí você vem na igreja, a palavra, parece que a palavra é um peso para você porque você se sente cobrado pela palavra, para você ser uma pessoa correta, para você ser um homem, uma mulher de Deus. E cada vez você tem se entrado debaixo de um julgamento e de um peso terrível. Só que eu quero fazer um alerta para você, cuidado, porque esse buraco ele não tem fim. Esse buraco ele não tem fim. Cuidado, não ande dessa forma. E às vezes nós estamos tão alterados que nós esperamos que o Senhor venha num terremoto, nós esperamos que Deus faça alguma grande obra porque a gente está agitado. E o Senhor Jesus... E o Senhor, ele envia um anjo e ele fala com Elias na caverna. E o Senhor, ele se apresenta com um vento tranquilo, um cicio suave. E eu quero que esse vento hoje tenha liberdade para tocar no teu coração em nome de Jesus. Que essa palavra dessa manhã seja um alinhamento no teu interior. Mas como é que eu posso fazer isso na prática? Por favor, tenha um tempo de reflexão. Tenha um tempo de oração. Faça oração que não pede nada. Faz uma oração apenas para se desconectar
natureza humana e para que você tenha verdadeiramente uma regeneração do Senhor na tua vida. Se volte para Deus. Tenha tempo de reflexão, reserve um tempo para se conectar com o Pai. Se conheça. Reconheça as tuas limitações humanas. Não idolatre elas, porque tem muito crente para bancar de humilde que fala: eu não sou nada, eu sou um miserável. Eu sei que o apóstolo Paulo falou miserável homem que sou, mas ele tinha um contexto específico para isso. Mas ele não estava dizendo para ninguém ficar se sentindo um miserável a vida inteira. Ele não estava querendo pregar para que todas as pessoas começassem a falar que eram miseráveis. Cuidado, porque às vezes nós isolamos algumas coisas na palavra e nós queremos fazer uma teologia através de uma experiência que alguém teve. Agora, o que eu quero dizer para você: busque entender o propósito que Ele tem para a tua vida. E o propósito não é o que você faz. O propósito não é se você toca no louvor, se você prega, se você ajuda no centro comunitário. O propósito de Deus não está no que você faz. O propósito de Deus está no que você é. E sinceramente, se você vai ser um bombeiro, se você vai ser um médico, se você vai ser um político, sinceramente, o jeito que vai acontecer, eu acho que Deus está menos preocupado com isso. Porque as pessoas elas acham que o propósito tem a ver com aquilo que eu serei, com o que eu vou fazer melhor. O propósito de Deus tem a ver com a minha profissão, o propósito de Deus tem a ver com áreas que eu vou atuar. Não, o propósito de Deus tem a ver com aquilo que você tem de relacionamento com Ele. E depois você vai ter uma visão tão clara do quem é o Senhor na tua vida que você vai andar pela fé. E andar pela fé significa que você vai ter atitudes que elas concordam com aquilo que você viu. E essas atitudes, elas podem ser independente do lugar que você esteja, mas elas precisam concordar com a visão clara que você tem do teu destino final. Por isso que as pessoas elas estão tão enraizadas em fazer, são tão agitadas, que elas querem que Deus determine essas coisas, e elas não conseguiram ainda nem mesmo entender quem elas são. Busque. Como a segunda prática, primeira reflexão e oração, a segunda, tenha um serviço em prol das pessoas. Sirva alguém, ajude outras pessoas. Você vai ver que você tem, nosso cérebro, ele foi projetado por Deus. O nosso cérebro tem áreas que são ativadas somente quando nós servimos outras pessoas. Algumas empresas fizeram um teste. E foi um teste surpreendente que aconteceu, bonificação, se alguns colaboradores atingissem o resultado. E eles deram tipos de bonificações diferentes. Alguns eles tiveram uma bonificação de prêmios, de experiências. Outros tiveram bonificações de coisas. Você pode ir com o teu filho para o Beto Carreiro. O outro, olha, se você for, você vai ganhar uma moto. E eles colocaram também um outro tipo de bonificação. Se nós atingirmos esse resultado, nós vamos ajudar outras pessoas com tudo que nós conseguirmos alcançar. Vocês não vão ficar com nada, mas vocês vão entregar tudo para outras pessoas. E nós vamos fazer isso juntos. O engajamento nessa pesquisa daqueles que descobriram o prazer de conquistar algo para servir outras pessoas foi muito maior do que aqueles que começaram a buscar apenas os seus próprios interesses. E isso chama atenção nessa pesquisa, porque começa a mostrar que eles identificaram, nós temos psicólogos aqui que podem me ajudar nisso, mas existem, principalmente pessoal também, os médicos, existem áreas do nosso cérebro que são ativadas apenas quando você serve outras pessoas. Oi? O lobo temporal, é esse nome aí. Não sabia se era lobo, se era gato, mas era esse aí. Sabe por quê? Porque Deus fez você assim.
Quando você se volta para Deus, você sabe quem você é no Senhor. E quando você serve ao próximo, você sabe quem Deus é através do próximo. Se permita ser amado pelas pessoas, mas não busque nelas o amor que você precisa buscar primeiramente no Pai. Então Deus pode fazer você se sentir mais amado ainda através das pessoas, mas se permita ser pleno. E eu quero falar hoje que o Senhor está propondo um novo nascimento nessa manhã. Esse novo nascimento. Um novo nascimento de ministérios, um novo nascimento de casamentos, um novo nascimento em nome de Jesus, de pessoas que estão passando por problemas existenciais. Se envolva na comunidade. Gálatas, ele fala exatamente isso. Paulo, quando escreve aos Gálatas 5,13, ele diz assim: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Descubram o valor da liberdade. Se eu dissesse para você que o Senhor Jesus, ele te fez livre para você servir, e quem não serve ninguém é escravo de si mesmo. Por isso que o capítulo 5 de Gálatas, versículo 1 foi que para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não torne novamente a se submeter a julgos de escravidão. O apóstolo Paulo estava falando isso no contexto da religião, de se submeter aos rituais judaicos, mas eu quero falar para você também na nossa maneira de pensar. Por isso, irmãos, eu quero convidar você a se colocar em pé nessa manhã. O vazio existencial é um desafio que muitos se enfrentam. Eu quero falar uma coisa que nós vamos, em nome de Jesus, trabalhar por isso. E eu creio que nós vamos ter isso muito bem fundamentado. A gente tem isso no nosso social. Mas nós precisamos também de profissionais de psicologia atuando, servindo também no corpo de Cristo. Amém? Busque ajuda de profissionais. Se você precisa de ajuda de profissionais, todos nós precisamos. Não é pecado, irmão. Não é fraqueza. Amém? Às vezes é somente fazer perguntas. Eles só vão fazer com que você faça perguntas inteligentes. São profissionais que eles conseguem te fazer as perguntas certas e fazer você ter as reflexões corretas. Isso ajuda. Busque ajuda profissional. Não hesite em procurar um terapeuta, um conselheiro que pode te ajudar a navegar nesses sentimentos. Eu estou falando nisso nesse Setembro Amarelo porque eu creio que muitos Elias estão apenas aguardando esse momento no Senhor. E eu creio que a palavra do Senhor diz que haveria a manifestação do espírito de Elias nos últimos dias. E eu quero, em nome de Jesus, declarar que muitos sairão, às vezes, dessas prisões emocionais, muitos sairão, às vezes, de situação até mesmo de se sentirem inferiores, mas essas pessoas serão geradas de experiências profundas com Deus. Filhos gerados em amor, às vezes no dia da dor. Não despreze o dia da tua dor. Há ouro nela. Não despreze o dia da tua dor. Há um valor muito importante nele. E eu quero liberar uma palavra de vida abundante nesse lugar. Levante as tuas mãos para os céus. A palavra de vida abundante é que o vazio existencial é um desafio que muitos enfrentam, mas a boa notícia é, através da presença de Deus, nós podemos encontrar aquilo que o Senhor tem para nos dar. Receba a presença de Deus na tua vida agora.
Receba a presença de Deus. A presença de Deus que o Senhor colocou aí no teu espírito, o anseio pela eternidade. No teu espírito, o anseio da eternidade. Você já nasceu para ser plugado no Senhor. Você já nasceu para ser plugado no Senhor. Receba o poder da vida abundante. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã. Aleluia. O vento que entrou naquele lugar e naquela caverna. Sopra vento, sopra, sopra, sopra o vento do Senhor, sopra. Que o Senhor sopre nas tuas emoções, que o Senhor sopre no teu espírito. Receba o poder da vida abundante. Você será feliz. Feliz não é pelo que você tem, mas pela consciência de quem você é. Bem-aventurados, bem-aventurados significam, Jesus ele pregou felicidade, mas Jesus ele nunca pregou a felicidade da maneira que o homem queria. A felicidade não está em você ser o melhor, a felicidade não está em você ser reconhecido, mas a felicidade está em você chorar com o que chora. A felicidade está em você servir alguém. A felicidade está em você fazer aquilo que você foi chamado. Leia as bem-aventuranças, leia o Sermão do Monte, a carta magna do Evangelho. Quem sabe vai ser a cura que o Senhor tem para a tua vida. O Senhor te diz: quem está conectado com o Pai, ele é suficientemente hábil e pronto para servir. Não tente servir com as tuas próprias forças. Você não é dotado de forças humanas para entregar nada para alguém, mas o Espírito de adoção, o Espírito de vida que toque agora em você. Receba a cura nas tuas emoções. Receba a cura nas tuas emoções. Que os teus olhos eles voltem a brilhar com o poder da vida abundante. Oh, Espírito Santo, aleluia. Nós não adoraremos nada que a vida na terra pode nos entregar. Nós não adoraremos as riquezas, nós não adoraremos outras pessoas, nem mesmo os nossos familiares. Tu és o único digno. Tu és o único digno. Tu és o único digno. Nós nascemos para te adorar. O Espírito Santo de Deus está aqui, irmãos. Se eu fosse você, eu me derramava mais. Há um anseio na eternidade na tua alma. Que você seja uma esponja agora que se encha dessa presença. E Ele resolveu habitar em você. Está aí dentro. Está aí dentro. Por isso, coloque para fora através de orações em línguas. Coloque para fora através de adoração, porque Ele já está aí dentro. Não é algo de fora que vai entrar em você, mas é algo que você vai expressar do teu interior. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Te agradecemos. Bendito és. Bendito és. Bendito és. Em Ti nós somos bem-aventurados. Em Ti nós somos bem-aventurados. Nós somos felizes. Nós somos felizes. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado por essa manhã.
em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor?